Olá, abençoados e abençoadas em Cristo Jesus ressuscitado, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui em mais uma quarta-feira, dia 10 de julho de 2024, exatamente às 23 horas, para fazer o preâmbulo, ou seja, a introdução da estreia do programa Direto ao Coração de hoje, sob o comando do pastor Luiz Carlos, o pastor do amor e da graça de Deus. A mensagem de hoje intitula-se Jesus veio trazer-nos o quê? A graça e a verdade. Esta é a resposta e este vai ser o tema do conteúdo da mensagem, tá bom? Não se esqueçam jamais de inscreverem-se no canal se ainda não são inscritos, ativarem o sininho para não perderem nenhuma notificação nova e também, imprescindivelmente, é muito importante isto, deixem os seus likes, para que então a plataforma do YouTube possa contemplar o grande número, o número expressivo de likes e retransmitir esta mensagem para tantas e tantas pessoas que estão de fato, de verdade, como eu sempre digo, abençoados e abençoadas, tão necessitadas de ouvirem uma palavra como esta, que nada mais é do que a palavra da graça e do amor de Deus. Coisa tão rara, né, de se ouvir, de se ver hoje em dia, na internet, no YouTube, muito pelo contrário, né? Há muito blá blá blá, blá blá blá, blá 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 por aí, e muito pouca verdade que liberta, como estas que vocês vão ouvir agora aqui conosco, tá bom? Bom, esse é o meu, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com quem? Junto com vocês, em todos os instantes. Fiquem agora com este maravilhoso programa e até a próxima. Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Olá, abençoados de Deus. Esse é mais um programa, é o seu programa, é o nosso programa Direto ao Coração. Programa que tem a clara intenção e a única intenção de trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança e uma mensagem do amor e da graça de Deus. Eu sou o pastor Luiz Carlos, muito prazer, é prazer imenso contar com a sua companhia e de antemão tenha certeza, fique ligadinho conosco porque Deus tem algo de maravilhoso para nossas vidas. Nós temos falado do amor e da graça de Deus e se você quiser saber um pouco mais, pegar o início da nossa programação, já está à sua disposição. Há 4 vídeos nossos, né, onde estamos nesse início falando para você do que é a graça, falando para você quem foi o apóstolo da graça, o nosso apóstolo Paulo, falando para você da essência da graça, qual é o projeto, qual foi o projeto de Cristo Jesus quando estabeleceu a sua graça, falando do velho pacto, do novo pacto, da velha aliança, da nova aliança, enfim, falando das coisas e das doutrinas que vão te libertar de tudo aquilo que você tem sido escravizado por doutrinas de homens dentro e até de uma igreja evangélica, ou que se diz evangélica. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês, eu quero que você nos acompanhe, que não perca os nossos programas, nós já temos aí no YouTube, você pode procurar, umas mensagens maravilhosas, temos uma mensagem que diz que para que você entenda quais são os desígnios de Deus. É muito importante você saber quais são os desígnios de Deus para a sua vida. E temos 3 mensagens que você não pode perder. Porque eu tenho dito que para você entender
o amor e a graça de Deus, você precisa conhecer o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi aquele que nos iniciou, foi aquele homem que sofreu tudo que você possa imaginar, inclusive a morte, para poder nos dar vida trazendo esta palavra, para nos libertar de tudo aquilo que tem te prendido até os dias de hoje, e para te ensinar e te mostrar um Deus que talvez você ainda não conheça, que é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos trouxe a paz, é um Deus que nos deu salvação, é um Deus que nos livrou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A graça de Deus é isso. Essa é a essência da graça de Deus. Então eu quero que você fique ligado a 3 mensagens importantíssimas que você deve procurar aí no YouTube, que estão tituladas como Vivendo e Entendendo os Desígnios de Deus. É importantíssimo que você adquira essa mensagem aí no seu canal no YouTube, porque você vai entender. Talvez você seja uma pessoa que hoje sofre muito por diversos motivos. Talvez você seja uma pessoa que nesse momento está vendo essa programação e já está desanimado, já está ficando fraco. Tamanhos são os problemas que você tem enfrentado, ao ponto de dizer assim: onde é que está Deus na minha vida? Por que eu sofro tanto? Por que as coisas não melhoram? Então, olha, procure aí esse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e você vai mudar essa sua forma de pensar. Então preste atenção, o título da mensagem é Vivendo e Entendendo os Desígnios de Deus, com o pastor Luiz Carlos. Então você vai procurar, você vai achar, veja no canal da Igreja Virtual, Amor e Fé, e com certeza Deus vai falar ao seu coração. E temos outras 3 mensagens imperdíveis. Eu explico nessas mensagens, abençoado, qual foi a missão de Paulo. Eu explico nessa mensagem quem foi o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, quem o escolheu, quem o designou, que mensagem que foi dada a ele, quem deu essa mensagem a ele. Tremendo. São 3 mensagens intituladas Entendendo a Missão de Paulo, o apóstolo da graça, parte 1, parte 2 e parte 3. E nessas mensagens, eu digo a você, se você não entender quem foi Paulo, você nunca vai entender a graça de Deus. Porque Paulo, através das suas 14 epístolas, foi que trouxe a revelação do amor e da graça de Deus. Foi que trouxe as doutrinas que nós devemos seguir debaixo da graça de Deus. E veio nos mostrar que quem segue as doutrinas debaixo da graça de Deus não vive em escravidão. Então é muito importante que você adquira essas mensagens para o seu conhecimento, para que Deus venha falar ao seu coração e para entender a missão de Paulo, por que foi escolhido por Deus para trazer uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra de esperança e uma palavra direto ao seu coração. Então é muito importante você procurar essas mensagens e eu tenho certeza que elas vão edificar muito a sua vida. Já vamos dar prosseguimento, à nossa mensagem de hoje, e hoje nós vamos começar uma série de mensagens falando da graça de Deus. Para que você entenda, porque hoje você vê em muitas igrejas, muitos pastores falando a graça de Deus, a graça para cá, a graça para lá, mas ninguém prega a graça. Falam em graça, mas pregam a lei de Moisés. Falam em graça, que é viver uma liberdade gloriosa em Cristo Jesus, e faz você ser escravizado. Faz você ficar dependente de uma corrente, de uma campanha, da mão do pastor na sua cabeça, de um batismo em água, de um jejum. Tudo isso é uma escravidão. Então você precisa entender o que é a graça para que você se liberte desse jugo todo de escravidão e dessas doutrinas, que não são doutrinas para nós, nos dias de hoje, debaixo do pacto da graça. A graça é clara. A graça é o Evangelho, sim, mas é o Evangelho da salvação. Então é isso que nós estamos anunciando. Então nós vamos agora deixar para vocês uma série de mensagens mostrando a você o que é a graça, para que você
possa entender o que é a graça e o que é viver em graça, ok? Então fique ligadinho aí, que com certeza a palavra de hoje vai falar ao seu coração, e vamos falar de graça e de verdade. Porque a graça é onde estão as verdades de Deus. Ah, pastor, mas as verdades estão na Bíblia Sagrada em geral. Sim, tudo que está ali são verdades. Mas as verdades que a gente precisa para viver uma vida de paz, uma vida de esperança e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, só a graça pode te dar. E essas verdades não estão em nenhum outro lugar, só na graça de Deus. Então hoje nós vamos falar, o tema da mensagem de hoje é: Jesus nos trouxe o quê? Graça e verdade. Fique ligado, vamos ouvir uma canção do nosso amado Bispo Renato Suete, e já já a gente vem com a palavra da graça e do amor de Deus, para que você possa recebê-la no seu coração, porque tudo que você ouvir aqui vão ser palavras que vão chegar direto ao seu coração. Graça e amor, fiz esta canção, sabendo quem sou, de onde vim e pra onde vou. Com o amor de Deus, quero cantar pra você. Sempre buscou, mas nunca encontrou amor. O amor de Deus está aqui. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. Eu também já andei assim como você, buscando por obras encontrar a paz de Deus. Mas só na graça de Deus pude ver quem eu sou. Escolhido, amado, predestinado sou. Você também está assim. Perfeito, completo, mais que vencedor. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. O amor de Deus está aqui. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais
abençoou. Linda canção, não é mesmo, abençoados? Canções inesquecíveis que só nos traz saudade do nosso amado Bispo Renato Suete, o Bispo do amor e da graça de Deus. Vamos à nossa mensagem de hoje, então, que tem como título Jesus nos trouxe o quê? Graça e verdade. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, que hoje, debaixo da graça, nós entendemos que tanto Marcos, Mateus, Lucas e João são livros históricos. Ah, pastor, por que livros históricos? Porque esses 4 livros, eles narram a vida de Jesus, desde o seu nascimento, desde os seus anos de vida, até a sua morte e crucificação. E por isso nós intitulamos esses livros como livros históricos, porque nós entendemos que o verdadeiro evangelho é as epístolas de Paulo, que Paulo trouxe o verdadeiro evangelho. E no decorrer das nossas mensagens, no decorrer da nossa programação, você que vai nos acompanhar, tenho certeza disso, você vai entender por que Paulo, é que trouxe as verdades que libertam. Então vamos ao livro histórico de João, no capítulo 1, no verso 5. Livro histórico de João, capítulo 1, verso 5. Então diz assim a palavra do Senhor: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Presta bem atenção. E aí no versículo 8 diz assim: ele, falando de João, não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Repita comigo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Então, abençoados, João está falando de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E é muito interessante quando a gente observa que João deixa claro que ele veio para os seus. Quem eram esses seus da época? Era o povo de Israel, eram os judeus, e isso englobava todos. Mas o próprio João relata que o povo de Israel, eles não receberam, eles não o reconheceram como o Messias, o Filho de Deus. E uma vez que isso acontece, eles nunca realmente iriam entender que esse Filho de Deus, Jesus Cristo, foi quem trouxe graça e verdade. Então é muito importante observarmos isso. E aqui no versículo 12, olha bem o que ele fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabia que você é um filho amado de Deus? Você sabia que quando Cristo derramou seu sangue na cruz, ele te fez filho e herdeiro de tão grande salvação?
É muito importante que você comece a entender isso, para você começar a se libertar dessas doutrinas de homens. E diz a palavra que você não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, falando de Jesus, é claro, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então é muito importante que você possa entender o que é a graça de Deus. A graça de Deus é a expressão do amor de Deus. A graça de Deus traz toda a misericórdia que esse Deus tem por você e por todos nós, tanto naquela época como nos dias de hoje. Só que naquela época eles não receberam isso. E eu declaro que você hoje receba isso no seu coração. Ele veio para nos trazer verdade. Que verdades são essas, pastor? Primeira verdade, ele veio trazer o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus estava em Jesus Cristo, estava na sua graça, na palavra da sua graça. Ele veio trazer libertação aos cativos, libertar você de tudo aquilo que tem escravizado você, libertar você dos seus pecados. A palavra diz que ele foi à cruz e quando derramou o seu sangue, ele riscou toda a cédula de dívida que era contra nós. O próprio Deus disse, dos seus pecados não me lembrarei jamais. Quantas vezes você já ouviu isso em uma igreja evangélica? Mas mesmo ouvindo isso, você continua sendo batizado para a remissão de pecados. Mesmo ouvindo isso, você ouve um pastor dizer assim, olha, você tem que se libertar dos seus pecados, liberta, sai pecador. Quantas vezes você não já ouviu isso? Além de libertação de pecados, esse Jesus, ele veio te libertar de tudo aquilo que te escravizava, ou que, quem sabe, ainda está escravizando você nos dias de hoje. Aí você talvez fique se perguntando, mas pastor, eu já ouvi dizer que graça é uma bagunça, a liberdade gloriosa de Cristo Jesus, as pessoas vão fazer o que quiserem. Não, quem falou isso para você? Será que você acha que viver em graça é viver de qualquer jeito? Será que você acha que viver em graça, que essa liberdade gloriosa em Cristo Jesus, nos dá o direito de fazermos o que quisermos? Não, abençoado. Se você um dia escutou isso, eu quero te dizer que você escutou a maior mentira da sua vida. E eu vou te mostrar isso na palavra de Deus. Venha comigo na epístola de Paulo a Tito. Na epístola de Paulo a Tito. Lembra que eu falei para você que tudo está ligado a Paulo? Então nós vamos hoje fazer uma caminhada e mais algumas mensagens, né? Para te mostrar que tudo tem ligação com Paulo. Entendeu? Falar em graça é falar em Jesus Cristo. Mas falar em graça em Jesus Cristo e não falar em Paulo não é graça. Então vamos a Tito, no capítulo 2, Tito, capítulo 2, no verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou condenatória a todos os homens. Mas é isso que está escrito aqui? Não, na minha Bíblia não está escrito isso não. A graça de Deus não é um evangelho de condenação? Não, na minha Bíblia não está dizendo isso não. Confere aí na sua Bíblia. Eu estou lendo o capítulo 2 da epístola de Paulo a Tito, o verso 11. Vou repetir. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu estou dizendo para você o que está escrito aqui. Salvadora a todos. Eu, você, sua avó, sua mãe, sua sogra, sua namorada, sua noiva, sua esposa, a todos.
De que forma, pastor? Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Bom, então a gente começa a entender uma coisa muito importante. A primeira coisa que acontece na sua vida, quando você recebe de todo o seu coração a palavra da graça de Deus, a verdade de Deus, é que você começa a se educar. Você começa a renegar em ser uma pessoa impiedosa. Aquele que é mau deixa de ser mau. Aquele que maquina o mal contra o seu irmão, ele se transforma. Porque você começa a ser uma pessoa mais amorosa, você começa a ser uma pessoa que tem mais piedade das pessoas, que se compadece do seu próximo. Olha a transformação que a graça traz. Aí ele continua dizendo assim: para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Viver piedosamente é sinônimo de viver uma vida em amor, em compaixão, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Vou repetir de novo. Ele diz de algumas iniquidades? Não. Nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ora, pastor, eu achei que para a gente se purificar, quem tinha essa função da nossa vida era o batismo em água. Eu vou às águas, me purifico, e quando eu saio das águas, eu me tornei nova criatura. Será? Abençoados, tem tanta gente que você com certeza conhece, que é crente, frequenta uma igreja evangélica, é batizado nas águas e vive maquinando o mal. Tem ódio no seu coração, não se compadece de ninguém. Quantas pessoas você não conhece desse jeito? Então você precisa entender que o que nos purifica de todas essas iniquidades é a palavra da graça de Deus. O que nos purifica, o que nos transforma em novas criaturas, é a palavra da graça, são as verdades que Deus trouxe, são as verdades trazidas e dadas ao apóstolo Paulo para nos orientar e para nos anunciar. É isso que nos transforma em novas criaturas. Não é um batismo em água, não é uma corrente de libertação, não é um pastor botando a mão na nossa cabeça. Você não se purifica fazendo um jejum. O que purifica você é a palavra da verdade. O que lava você é a palavra da verdade. O que traz alimento para a sua vida é a palavra da verdade. Por isso Jesus trouxe graça e verdade, para mudar a sua vida, para transformar a sua maneira de pensar, para transformar a sua maneira de agir, para fazer de você uma nova criatura, com a sua palavra, e não debaixo de doutrinas, debaixo de sacrifícios. É muito importante que você receba essa palavra no seu coração. E no versículo 14, ele diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha o que diz o versículo 15, diz assim: dize estas coisas, Paulo falando a Tito, que era um dos discípulos de Paulo. Dize essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, e que ninguém te despreze.
Eu sei que muitas pessoas que naturalmente vão ouvir essa mensagem vão até me desprezar, eu, pastor Luiz Carlos, porque elas não entendem a graça de Deus. Talvez muitos agora estão dizendo assim: quem é esse pastor para dizer que eu não tenho que me batizar em água? Quem é esse pastor que está dizendo aí que eu não tenho que fazer jejum? Quem é que esse pastor aí que está dizendo que eu não tenho que andar debaixo dos meus sacrifícios? Esse pastor é o pastor Luiz Carlos. E Paulo orienta Tito que fale tudo isso para aquele povo e deixa bem claro que ninguém te despreze. Repreende e exorta. Aconteça o que acontecer. Goste quem quiser gostar. Mas essa é graça, essa é a palavra da verdade. Recebe essa palavra no seu coração. Comece a pensar nisso junto comigo. Eu quero te mostrar algo muito importante que talvez você esteja pensando assim: vem cá. Então, em graça, pastor, eu posso viver de qualquer jeito? Então eu posso fazer o que eu quero? Afinal, o senhor já declarou milhões de vezes aí que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Será, abençoado? Será que isso é graça? Será que graça é libertinagem? E te dá o direito de você fazer o que quer? Não, claro que não. Venha comigo a Gálatas, para que você veja algo a respeito dessa sua dúvida, se é que você a tem. Gálatas, capítulo 5. Vamos ver primeiro o que diz Gálatas 5, verso 1. Gálatas, capítulo 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, ponto 1. Aqui ele está falando de uma liberdade para te libertar desse vento de doutrinas, que talvez você tenha vivido ou esteja vivendo até hoje debaixo deles, em toda a sua vida, toda a sua caminhada. Jugo de escravidão. Eu vou te dar alguns exemplos, que talvez isso vai falar, vai reavivar a sua mente. Quantas vezes você já viu um pastor dizendo que você tem que vir na igreja todo dia, porque se você não vier à igreja todo dia, você vai decair da fé, o diabo vai te pegar? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu de pastor dizer assim: as 7 correntes de libertação? 7 correntes de libertação. Eu pergunto a você: e você se libertou? Se libertou de quê? Quantas vezes você já participou de uma reunião que você teve que botar um dinheiro no envelope para trocar aquele dinheiro por bênção de Deus? Para pensar. Então você vem me dizer que não está vivendo debaixo de um jugo de escravidão? A única palavra que pode te libertar desse jugo de escravidão, de campanhas, promessas, fábulas, como eu costumo dizer, fábulas de velhas caducas, sacrifícios. Não, porque se você não ofertar, se você não for um dizimista fiel, o devorador vai comer o seu dinheiro todo. E você chama isso de liberdade gloriosa? Ou escravidão religiosa? Está mais para a escravidão religiosa do que a liberdade gloriosa. Então é muito importante que você entenda isso. Viver em graça não é viver de qualquer forma. Viver em graça não é poder fazer o que quer. Olha o que diz Gálatas, aí no mesmo capítulo 5, no verso 13. Veja comigo. Ele diz assim, olha: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sediante servos um dos outros pelo amor. Deus não morreu na cruz, libertou você dos seus pecados, santificou o teu espírito, te fez filho e herdeiro de tão grande salvação, para você pegar essa graça e essas notícias e essas verdades e fazer da sua vida o que você quiser. É isso que Paulo está dizendo. Se você achar que está liberto por Cristo, começar a dar ocasião para a sua carne, com certeza você vai decair da fé, com certeza você não vai reinar em vida. É muito importante que você entenda isso. No versículo 14 ele diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vou repetir, toda a lei. Então toda aquela lei que foi dada a Moisés, todos os mandamentos que muitas igrejas seguem até hoje, achando que aquilo ali é que é a doutrina correta, que aquilo ali é o verdadeiro evangelho, aquilo tudo cai por terra. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. E não é assim que acontece? Uma pessoa que só tem raiva dos outros, tem inveja do outro, fala mal do outro, odeia o outro, essa pessoa acaba se autodestruindo. Ela não vive, ela não tem paz, ela não é feliz, ela não sabe nem o que é o amor. É muito importante não confundir as coisas. A tua liberdade é para andar numa vida íntegra. A liberdade que você conquistou, que Cristo conquistou por você na cruz, é para você ter paz. É para você amar o teu próximo como a ti mesmo. É para você se compadecer das pessoas. É para você, com a mente de Cristo ativada, ter sabedoria para definir o que é bom e o que é ruim na sua vida, sem precisar de julgo de homens. A graça veio te mostrar e te dar discernimento para você escolher o caminho do bem e não o caminho do mal. Ah, pastor, mas eu tenho livre-arbítrio. Claro que você tem o livre-arbítrio. Eu também tenho. Eu poderia fazer da minha vida o que eu quisesse. Qual é o problema, não é verdade? Eu não vou ser castigado por Deus por causa disso mesmo. Mas só, meu amado, entenda que quando nós damos vazão à nossa carne, você, em primeiro lugar, morre espiritualmente. Você é uma pessoa morta espiritualmente se você anda segundo a tua carne. E andando segundo a carne, dando vazão às paixões da carne, você vai semear alguma coisa. Se você semeia vida, você colhe vida. Se você semeia morte, você colhe morte. Antes de eu te mostrar isso, eu quero que você entenda que a graça de Deus, além de nos trazer o pleno conhecimento do amor de Deus, vem nos ensinar regras para nós vivermos uma vida digna, uma vida reta. Ou seja, a fim de nós obtermos sucesso em tudo que fizermos e verdadeiramente vivermos uma vida de paz, uma nova vida em Cristo Jesus. Você compreende isso? Vamos de novo a Tito? Vamos voltar lá em Tito? Vamos voltar lá para Tito um instante, que eu quero te mostrar uma outra coisa. Tito agora no capítulo 3. Tito no capítulo 3, no verso 1.
Diz assim a palavra do Senhor: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Paulo está alertando a Tito para alertar o povo que tenha obediência às autoridades. Porque a salvação pela graça, ela nos leva a boas obras. Você imagina uma pessoa que conhece a Deus, conhece a graça, conhece as verdades, e só faz o mal às pessoas? Não obedece à autoridade. Uma pessoa que trabalha e não respeita o patrão. Que graça que você está vivendo? Só se for uma graça sem graça. Eu estou te dando subsídios e te trazendo as verdades de qual é o proceder de alguém que vive em graça. Te mostrando que o que transforma, a graça tem que transformar a sua vida para uma nova criatura. E é a palavra que traz essa transformação. Então ele diz assim, vou repetir aqui: lembrar-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, olha só, nem sejam altercadores, mas cordatos. Tem pessoa que discorda de tudo. Tudo que você fala ela dá contra, tudo que você fala ela discorda. E ele diz assim: dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós outrora também éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, preste bem atenção nisso, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar do corpo no batismo em água. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Não. É isso que te regenera? Não. É o batismo em água que te renova? Não. Vou repetir o versículo 5. Eu estou lendo Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, agora o verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar, oh meu Deus, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que tremendo isso, né? E aí no versículo 7 ele diz: a fim de que? Por qual motivo ele fez isso? Para nos justificar de que maneira? Então o versículo 7 diz assim: a fim de que, justificados por graça, repita comigo, eu fui justificado por graça. Diga comigo, eu fui justificado pela graça de Deus. Então ele diz, olha, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E ele fala no versículo 8, ele diz, fiel é esta palavra. Você recebe essa palavra? E quero que no tocante a essas coisas, faças a afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amados, você está entendendo a essência da graça e das verdades que Jesus veio trazer? Eu poderia parar agora essa mensagem. Se você entendeu o que nós falamos até aqui,
eu poderia garantir que tudo que você já ouviu já te libertava do jugo dessa escravidão. Já te libertava desse sistema religioso. Se você recebe essa palavra, a tua vida se transforma. Creia nisso em nome de Jesus. A revelação dessa palavra da graça de Deus em nossas vidas é de tamanha importância para você viver uma vida de paz. É muito importante que você ouça tudo isso, receba no seu coração, medite e começa você, através dessa palavra, mudar a sua vida. Vamos a Efésios. Venha comigo a Efésios. Vamos lá em Efésios, que eu quero te mostrar uma outra coisa também muito importante. Efésios, capítulo 4, no verso 11. Efésios, capítulo 4, verso 11. Por que eu quero tocar nesse assunto com vocês? Porque hoje, aqui mesmo no YouTube, há muitos pregadores, supostos pregadores da graça de Deus, que dizem que não tem que ter mais igreja. Não, o templo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu vou trazer uma mensagem falando sobre isso, numa próxima oportunidade. Por isso eu quero que você fique ligado nessa programação, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito no conhecimento da graça, na verdade e no conhecimento de Deus. Olha o que Paulo diz aqui aos Efésios. Ele diz assim, olha, Efésios, capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas em quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Preste atenção. Para quê? Ah, meu Deus, para que não mais sejamos como meninos, ajeitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu pergunto a você, você está aqui ouvindo essa programação no seu celular ou no seu computador, pelo YouTube, e quem não tem um computador, como é que vai ouvir isso? E quem não tem o celular, como é que vai ouvir uma mensagem dessa? Se há pastores, que se dizem pregadores da graça, que diz que o tempo acabou, meu amado, preste atenção numa coisa. Quando eles falam em templo, é porque eles estão falando em igrejas físicas, não é verdade? A igreja física hoje, eu não estou falando de denominação, estou dizendo o imóvel que se toma como igreja, é simplesmente para se reunir. Para reunir você, para reunir eu, para reunir a minha família, para ouvirmos a palavra. É só isso. A igreja hoje, o papel da igreja física, de tijolo, de telhado, de palco, de púlpito, o papel dela não é dar espetáculo. O papel da igreja hoje não é fazer festival gospel, não. O papel
desse imóvel de tijolo chamado igreja, templo, é para a reunião dos eleitos. Você está me ouvindo aqui, está tendo acesso a essa mensagem. E quem não está? Aonde que eles vão ouvir uma palavra dessa? Em que igreja? Você está entendendo? Isso é um tema muito sério e que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre ele em outra oportunidade. Então, você precisa de um pastor, você precisa de um evangelista, você precisa de alguém que te oriente, alguém usado por Deus para te esclarecer através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Alguém que abra os olhos do seu entendimento, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Você não precisa de igreja, não precisa de nada, então você não precisa nem estar aqui escutando tudo isso que eu estou falando para você. Bobagem, está perdendo seu tempo. Então não caia nessa tolice que esses supostos pregadores de graça estão falando por aí. Pense nisso em nome de Jesus. E eu quero encerrar essa mensagem. Graça e verdade foi o que Jesus trouxe para nós. A graça, meus amados, ela vem nos ensinar e nos preparar para vivermos uma vida com sabedoria. Nesse mundo tenebroso que a gente vive, nesse mundo que o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, nesse mundo que tem de tudo e falta amor, é preciso da sabedoria de Deus, da graça e do seu amor, para você viver. Entenda uma coisa, só há uma forma de você desenvolver um ambiente de graça e amor nesse mundo em que vivemos. Só há uma forma, só há um jeito, só há uma saída. Eu quero te mostrar isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. A única forma de você viver em paz, a única forma de você viver esse amor da graça, a única forma de você crescer como ser humano, crescer em espírito, a única forma de você lançar por terra todas as obras da sua carne, todas as paixões, a única forma de você aceitar o seu irmão com seus defeitos, com as suas dificuldades, aceitar o seu irmão em amor. A única coisa que pode levar você a isso é a graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, 16, diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Então, meu amado, a única forma de você ter paz na sua vida é recebendo esse evangelho no seu coração. A única forma de você viver em paz, em amor com todos, é você nunca mais olhar o seu irmão conforme a carne. Porque quando você olha para a carne do seu irmão, mesmo sendo um crente, mesmo sendo uma pessoa evangélica, você está olhando para os defeitos dele, você está olhando para a roupa dele, e aí começa a condenação. É o que fazem hoje as igrejas.
crente não pode comer isso, crente não pode comer aquilo, crente não pode vestir isso, crente não pode botar uma roupa decotada, crente não pode isso, crente não pode nada, crente só pode dar dízimo e oferta, fazer campanha, corrente e botar joelho no chão. Eu estou mentindo? Crente não pode nada. Tem crente que não pode ir a uma praia, tem crente que não pode botar um biquíni ou um maiô para ir numa piscina. O marido tem que ir de cirola. A mulher tem que ir de bermuda à praia. Onde que está escrito isso na Bíblia? Então, meu amado, recebe essa palavra no seu coração. Essas são umas das verdades que a graça de Deus vem fazer na nossa vida. Essa palavra que nos transforma em pessoas melhores. E quando você se transforma pelo lavar da palavra em pessoa melhor, as bênçãos vêm na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não te olha mais segundo a carne. E olha que nós já falamos, né? Por isso você vai fazer o que você quer. Não. Mas Deus te olha em espírito. E sabe o que é um Deus olhar em espírito? Ele sonda o teu coração. Ele sonda o teu coração. E sabe da sinceridade do teu coração. Isso é olhar em espírito. Isso é renovação de vida. Isso é que traz consolo e conforto para o nosso coração. E eu quero encerrar essa mensagem te dando mais uma prova que graça é liberdade gloriosa em Cristo Jesus. Graça não é libertinagem. Vamos encerrar em Gálatas mais uma vez, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, verso 7. Agora você vai entender o que é a liberdade gloriosa em Cristo Jesus. Você vai entender que a palavra é quem transforma, mas você vai entender também que não é por isso que você vai poder fazer o que quiser da sua vida. Você até pode fazer, mas tenha certeza, diante de Deus, tranquilo. Deus não vai estar te condenando, nem te castigando por nada disso, não. Mas como eu disse, se você fizer uma opção, não, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, é assim que você pensa? Então, escuta o que está escrito em Gálatas 6,7, diz assim: mais uma vez Paulo, o apóstolo da graça, falando aos Gálatas, dizendo assim: não vos enganeis. Essa palavra é para você. Depois de tudo que você ouviu, você não dizer que foi enganado. Então ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meu amado, Deus te deu uma liberdade gloriosa na sua graça. Deus trouxe essas verdades para você, não para que você venha fazer o que quer debaixo da graça. Diante de Deus, Deus não vai estar te castigando mais. Você não vai estar sendo condenado por Deus como era debaixo da lei de Moisés. Mas Deus, através do apóstolo Paulo, deixa um grande alerta. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu fui à cruz, derramei meu sangue por vocês, dei uma liberdade gloriosa, libertei vocês de todo o império de trevas, para que vocês vivessem no reino do Filho do meu amor. Foi para lá que eu te transportei, e não para viver uma vida como você quer viver.
Por quê? Eu vou te condenar? Você vai queimar no fogo do inferno? Não. Jamais. Mas que você nunca se esqueça que aquilo que você semear, você colherá. Se você semear o bem, colherá o bem. Se você semear o mal, colherá o mal. Pense nisso. A graça de Deus não veio aqui para te fazer escravo de nada. A graça de Deus é sim a liberdade gloriosa em Cristo Jesus. Mas fica um alerta. Deus deixou algo incisivo. É como se Deus estivesse dizendo assim: meu filho, escolhe tudo aquilo que é bom para a sua vida, tudo que faz o bem. Escolhe viver em amor. Tira esse ódio do seu coração. Não despreze as pessoas. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de caráter. Sabe por quê, meu filho? Porque se você tender a molecagem, se você for dar vazão à sua carne e querer enganar as pessoas, não for uma pessoa sincera, se você for um enganador, um 71, seja lá o que for, você vai colher fruto disso. E hoje é uma imensidão de gente colhendo isso e depois correndo para as igrejas para botar joelho no chão pedindo: Deus nos socorre. Então, antes de você ser essa pessoa que depois vai fazer uma corrente de libertação ou vai ter que dar dinheiro dentro de uma igreja para participar de uma campanha, para se livrar do problema que você mesmo causou na sua vida, porque não quis dar ouvido às verdades de Deus. Então eu quero que você pense muito nisso, porque nesse momento de desespero, eu não quero afirmar isso não. Mas se Deus deixou essa palavra, dizendo que nós colheríamos fruto das nossas atitudes e das nossas ações, do nosso proceder, Ele não vai abrir mão da sua verdade. Por isso tem muita gente sofrendo nos dias de hoje. Você recebe essa palavra? Graça é isso. Graça é mudança de vida. Verdade é essa que eu estou trazendo para você. Eu não vim aqui te enganar. Eu vim aqui dizer que você é um filho amado de Deus. Que Deus derramou seu sangue por você para que você reinasse em vida. Para que você andasse em retidão, em novidade de vida. Agora é com você. Eu declaro você recebendo essa palavra. Eu declaro que o amor e a graça de Deus e as suas verdades fiquem cravadas no seu coração. E que você, através dessa palavra, possa mudar a sua vida, transformar a sua família, transformar a sua casa, transformar o ambiente do seu trabalho e reinar em vida e na mais perfeita vitória. É o que eu declaro para você, é o que eu recebo no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Conta histórias de amor, dizer pra você que te amo. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Amar é lindo demais, e o teu olhar brilha dentro do meu.
e eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Fala de coisas de